Olha, agora a gente fala de uma doença silenciosa e de difícil diagnóstico, o câncer de ovário. Os sintomas geralmente são confundidos com doenças gástricas e as mulheres precisam ficar atentas. Se descoberta no início, a chance de cura é de 90%. Em 2025, o Brasil deve registrar mais de 7 mil novos casos de câncer de ovário, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Uma doença silenciosa com sintomas que passam despercebidos e que pode demorar para ser descoberta, assim como foi com a Roberta. Não é nada do intestino, não é nada gástrico, e até que a dor foi aumentando. E aí, quando foi início de novembro de 2019, a dor já estava muito insuportável, dificuldade de respirar, e eu fui novamente para o hospital. Fizeram a nova ressonância e já constataram que aquele pequeno derrame pleural, eu já estava com 80% de derrame pleural, tive que ficar internada para fazer a drenagem desse líquido, daí fizeram a biópsia. E aí, esses 14 dias, chegou então o resultado da biópsia com o resultado do câncer de ovário metastático já avançado, né, grau 4, e quando eu recebi essa notícia foi, assim, na verdade, eu fiquei sem reação. O médico simplesmente me deu a notícia e eu parei naquele momento. Meu mundo parou. O câncer de ovário é difícil de diagnosticar. Sintomas como dor abdominal, inchaço e cansaço podem ser confundidos com problemas digestivos. Eu comecei a sentir realmente um inchaçozinho, um desconforto, como se fossem gases, e procurei um gastro. E aí ele me informou que, não, é normal, bebe mais água, come mais fibra, que foi o que eu fiz. E aí os sintomas, eles iam e voltavam, esse desconforto. Hoje, aos 42 anos, Roberta já passou por 3 cirurgias e 3 períodos de quimioterapia. Com muita fé e determinação, ela enfrentou uma doença que para muitos ainda é desconhecida. Eu tentei ao máximo, levar de uma forma mais suave, para que não pesasse tanto nem para mim e nem para minha família, né, para o meu filho também. Após a retirada dos ovários, útero e outros órgãos, Roberta segue em tratamento, com um sorriso no rosto e com a saúde estável, usando as redes sociais como ferramenta para se comunicar com mulheres que estão passando pelo mesmo que ela já passou. Um momento de dificuldade que se transformou em força para ajudar ao próximo. Fui para as redes sociais também. Falei da minha história, depois eu contei um pouco mais da minha história, tentei falar um pouco mais do que eu vinha fazendo também para poder me recuperar, para poder melhorar a minha saúde. E eu fui percebendo que algumas pessoas entravam em contato comigo e falavam, olha, Roberta, eu também fiz isso, olha, você me ajudou, olha, recebi uma medicação que fulano não precisava e você fez essa ponte e eu consegui. Então, quando eu fui me envolvendo um pouco mais com esse assunto, foi trazendo benefício para mim, para outras pessoas, que isso me ajudava muito também a me recuperar. Olha, que bom, né, gente? Exatamente, essa recuperação é importante. Vamos entender melhor sobre a doença com a oncologista, a doutora Virgínia Altoé Cessa. Doutora, muito boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, Jorge. Doutora, vamos entender os sintomas silenciosos do câncer de ovário? Como você mesmo disse, a Roberta também, realmente são sintomas silenciosos, porque são alterações gerais, um empachamento, achou que comeu mais do que está habituada e fica com aquele estômago cheio, ou uma dificuldade de ir ao banheiro, uma dor, um desconforto abdominal. No início é assim. Então, a pessoa pensa em várias coisas, não pensa em câncer, né? Então, são sintomas inespecíficos. Existem, assim, principais fatores de risco? O que a gente pode pontuar? Em relação ao fator de risco, além daqueles que a gente já conhece, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, o abuso de álcool, existem os fatores associados a alterações genéticas, que eles são bem fortes para o câncer de ovário, que são as mutações, não só do gene BRCA, que ficou famoso por causa da Angelina Jolie, mas em outros genes também que podem ter alterações que aumentam a chance de ter o câncer de ovário. Então, o câncer de ovário é uma doença que tem essa proximidade, essa relação com mutações genéticas. Embora isso não seja tão frequente, isso é marcante, né? Tanto que a gente tem que estudar
essa parte de mutação em todo paciente que tem câncer de ovário. Agora, sobre faixa etária, doutora, tem uma maior incidência? Olha, os cânceres de ovário, eles acontecem mais em pacientes mais idosas. O ano passado, 2024, o Hospital Santa Rita teve pacientes de 20 anos até 89 anos com diagnóstico de câncer de ovário. E a maior parte desses diagnósticos foram em pacientes maiores de 60 anos. E isso condiz com a literatura mundial, né? Não foi só no Santa Rita, o mundo inteiro, o Brasil e o mundo tem mais câncer de ovário em pacientes com mais de 60 anos. Agora, de que forma a reposição hormonal, né, pode aumentar risco de câncer ou não? Na verdade, na paciente pós-menopausa, o uso indiscriminado de reposição de hormônio pode aumentar. Mas, por exemplo, nas pacientes que usam anticoncepcional, pacientes pré-menopausa, o uso do anticoncepcional pode, inclusive, diminuir o risco de câncer de ovário. É porque são populações diferentes, né? A pós-menopausa, com o uso indiscriminado de reposição de hormônio, pode sim aumentar o risco, até porque alguns tumores expressam receptor de hormônio como a mama, como no câncer de mama. Agora, vamos falar agora da detecção precoce da doença, né? O que a ciência traz para a gente sobre essa busca? Olha, Jorge, isso é um grande desafio, porque o câncer de ovário, a imensa maioria, 70%, a imensa maioria dos casos, a gente acaba detectando em estadios 3 e 4. Que são estadios mais avançados. E isso acontece porque os sintomas iniciais, como a gente começou conversando, eles são inespecíficos. Então, muitas vezes, quando a paciente busca ajuda, ela já tem uma doença muito avançada. Para detectar precocemente, nós ainda temos que aprender uma maneira de fazer isso. Por quê? Porque nós não temos um exame de rastreamento populacional como a gente tem com a mamografia no câncer de mama. Não existe esse exame. Se você fizer, por exemplo, muito comum, as pacientes me perguntam, doutora, eu fiz preventivo, eu estou protegida do câncer de ovário? Não, de forma alguma. O preventivo, o Papa Nicolau, ele é o exame que avalia o colo do útero, ele não vê os ovários. A coleta do preventivo não chega nem próxima do ovário, né, anatomicamente falando. Então, não, a gente não tem ainda um exame que a gente consiga detectar a população de maneira global. Então, a detecção precoce ainda é um grande desafio. O que a gente orienta as pacientes, e eu faço para a minha vida, oriento as pessoas a fazerem sentiu algo diferente, não protele, busque ajuda, busque o ginecologista, vá, né, ao posto de saúde, vá ao médico da família ou ao ginecologista para investigar o que está acontecendo. Vamos relembrar o que seria esse algo diferente no corpo, então? Então, aumento do volume abdominal, desconforto, comeu, não sentiu bem, isso persistente, né? Você comeu um dia, não sentiu bem, não tem tanto problema, mas se você repetidas vezes tem se alimentado e sentido empachamento, aquele estômago cheio, ou começa a perder o apetite, ou está mais fraca, está sem energia, as coisas que o seu dia a dia está ficando diferente, alterou o cocô, sabe? Tudo isso pode ser indiretamente alteração associada a câncer de ovário e outras doenças também. Quem tem alguém na família que já teve o câncer de ovário, tem uma predisposição maior de ter a doença? Essa pergunta é extremamente importante, porque, como eu falei, o câncer de ovário, uma parcela dele tem a associação com mutações genéticas, e essas mutações a gente herda de pais para filhos, entendeu? Então, sim, quem tem histórico familiar de câncer de ovário precisa acender todas as lanterninhas, buscar ajuda, falar com o médico, olha, minha mãe, minha avó teve câncer de ovário. Isso é muito importante, porque isso vai guiar o rastreamento daquela paciente, fazer com que ela seja olhada e cuidada de uma maneira diferente e, às vezes, até ir numa geneticista para estudar a história daquela família. Ok, doutora Virgínia, muito obrigado pelos esclarecimentos. À disposição. Até a próxima.